Convido você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. É um texto bastante conhecido. Eu gostaria nessa manhã de conversar com você sobre o poder do Evangelho. O poder do Evangelho. Parabéns a você que venceu o conforto da casa, que venceu a chuva, que saiu de casa. Parabéns a você também que está acompanhando a gente aí na sua casa. Eu quero falar nessa manhã sobre o poder do Evangelho, olhando para o Evangelho de João, capítulo 4, os versículos de 1 a 18. Diz assim a palavra do Senhor: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu nunca mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Querido Deus, nessa manhã, quando os nossos corações estão aqui conosco, Deus, abertos diante da tua palavra, oh Deus, nós pedimos sabedoria, pedimos compreensão, pedimos que o Senhor continue a falar conosco através desse texto, sobre as verdades eternas que nós encontramos aqui. E que isso, Senhor, possa ser uma verdade na nossa vida. E isto possa ser algo pelo qual devemos viver para a glória do teu nome. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Este encontro de Jesus com esta mulher fala de verdades que nem sempre a igreja se dá conta. Esse encontro de Jesus com essa mulher revela o poder que há na proclamação do Evangelho. Esse texto é uma clara evidência do que Deus faz na vida de uma pessoa, na vida de uma família, na vida de uma nação, de uma cultura, quando ela é confrontada com o Evangelho, com o poder do Evangelho.
Eu queria nessa manhã falar de 5 verdades, 6 verdades, bem rapidamente, do Evangelho. Em primeiro lugar, o Evangelho é para todos os povos. O Evangelho é para todos os povos. Jesus está dizendo aqui no versículo 5 e 6, olha lá. Versículos 5 e 6. Chegou, pois, uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Os judeus não se davam com os samaritanos. Os judeus tinham dúvidas se os samaritanos tinham alma. Os judeus tinham dúvidas se esses samaritanos, de fato, tinham condições de ter eternidade. Para eles, os samaritanos era um povo somenos, não tinha nenhum valor, eles não não comiam nada que os samaritanos ofereciam, eles não achavam que os samaritanos não tinham nada de bom a lhes oferecer. Jesus rompeu as barreiras culturais, Jesus interrompeu esse distanciamento cultural dos judeus com os samaritanos e entrou naquela cultura. O Evangelho penetrou aquela cultura. Cristo se fez presente naquela cultura. E ao entrar naquela cultura, ele entrou na vida de uma mulher. E ao entrar na vida de uma mulher, ele entrou na vida de uma pessoa mais comprometida na sua própria cultura. O Evangelho, meu irmão, é para todas as culturas. A Bíblia diz que toda língua, povo e nação estarão diante dele para glorificá-lo. O Evangelho não é apenas para o Brasil, o Evangelho não é apenas para a África, o Evangelho é para todos os povos, em todos os lugares do mundo. Onde houver um ser humano, ali é lugar do Evangelho alcançar aquela pessoa. Tive aula, quando fiz meu curso de doutorado, com Don Richardson. Don Richardson é um missiólogo norte-americano, que trabalhou muitos anos na Nova Zelândia, entre as tribos, e ele produziu 2 textos missiológicos. Um é o Totem da Paz, não sei se vocês já conhecem, e o outro é o Fator Melquisedeque. Don Richardson fala o seguinte, ele diz que em cada cultura, Deus estabeleceu um vínculo com a pessoa de Jesus. Há um aspecto daquela cultura pelo qual nós podemos entrar naquela cultura para falar de Jesus. E ele fala isso de modo fantástico. E aqui Jesus entra naquela cultura a partir do quê? Da água, de um poço. Um poço que Jacó havia fundado, havia deixado. E aquela cultura estava ali se alimentando daquela água, bebendo daquela água. Um ponto de referência, um ponto de encontro por onde o Evangelho entrou naquela cultura. É assim na tua vida, é assim na tua família. Alguém comunicou o Evangelho à sua família a partir de uma realidade muito pontual. O Evangelho tem essa capacidade de penetrar, de superar obstáculos, superar culturas, dificuldades, diferenças e entrar na cultura. Porque o Evangelho tem poder para entrar em toda e qualquer cultura. E nessa manhã eu preciso dizer para você, creia nisto. Por isso que nós proclamamos o Evangelho, por isso que nós sustentamos missionários em várias partes do mundo, por isso que nós investimos em famílias que saem do conforto do nosso país e vão a lugares distantes, em lugares longínquos, onde nós não podemos ir. Eles se colocam à disposição, estão lá para pregar, para comunicar esta verdade eterna e profunda. O Evangelho é para aquela cultura. O Evangelho é para aquela gente, para o Iraque. O Evangelho é para os muçulmanos. O Evangelho é para a Sibéria. O Evangelho é para o europeu. Ou seja, onde houver um ser humano, ali é preciso comunicar o Evangelho. Porque o Evangelho é para todos os povos. Nós não podemos perder de vista isso, meu irmão. Nós não podemos ficar confortavelmente vivendo, nos deliciando com o Evangelho, enquanto há tantas culturas, há tanta gente que ainda não teve a oportunidade de ouvir do poder de Deus, a boa notícia que é Jesus. Jesus então rompeu essas barreiras culturais, essas dificuldades, essas diferenças, e ele se fez como um pedinte, como um necessitado, um sedento precisando de água para alcançar aquela vida dessedentada. Em segundo lugar, o Evangelho é fonte de vida. O Evangelho é fonte de vida. Veja comigo os versículos de 10 a 14, você já leu aí.
Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. A mulher vai dizer: Senhor, não tens com que tirar e o poço é fundo, onde pois tenhas água viva? És tu porventura maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu e bem assim seus filhos e o gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Que coisa extraordinária. Você crê nisto? Você crê que o Evangelho alimenta, sacia a sede daquele que está dessedentado, daquele que está vivendo uma vida desértica, uma vida podre, uma vida sem graça, uma vida sem sentido, uma vida desnorteada, desorientada, uma vida sem rumo, uma vida sem perspectiva? Quando o Evangelho entra, muda, ele transforma, ele sacia, ele gera vida, porque o Evangelho é poder de Deus. Aquela mulher estava numa cultura, vivendo de uma forma bastante comprometida na sua moral. A sua vida era disfuncional. A sua vida familiar, com todos os esforços com os quais ela se empreendeu, também era uma família disfuncional. Ela não tinha uma ambiência ajustada na cultura, porque a sua vida era disfuncional. E havia no coração dela um grande inconformismo com isto. E Jesus então chega naquela cultura através de uma pobre mulher que foi pegar água no poço ao meio-dia, quando na verdade ela devia ir às 6 da manhã junto com as outras mulheres, mas ela não tinha um bom prestígio entre as mulheres. Ela ia sozinha em um horário que ninguém ia, porque havia uma certeza de que ela estaria sozinha no poço. E essa mulher fala: dá-me dessa água, dá-me dessa água. Que água é essa? Água viva. Eu tenho acompanhado algumas pessoas que, quando são confrontadas com o Evangelho, é algo extraordinário ver, meu irmão. É algo extraordinário ver o que o Evangelho produz no coração, na alma, na mente de um pecador. Ele liberta, ele ajusta, ele integra, ele faz conexões do céu ao coração humano. Ele leva a alma ao trono da graça de Deus. E junto ao trono da graça de Deus, o Evangelho purifica, o Evangelho limpa, o Evangelho dá roupa nova, o Evangelho purifica e transforma todas as coisas. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que as coisas velhas ficam para trás, porque ele nos dá as vestiduras brancas do Cordeiro, porque o Evangelho promove essa purificação, e nós somos cheios do poder de Deus, a partir da presença do Espírito Santo em nós. O Evangelho produz algo extraordinário. Por isso que Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É possível que muitas pessoas não estejam vivenciando o poder do Evangelho. É possível que muitas pessoas estão num relacionamento religioso com Deus, não desfrutam dessa presença gloriosa, que sara, que ajusta, que integra, que purifica, que transforma, que traz leveza à alma, que traz paz ao coração, que traz estabilidade, mesmo quando as circunstâncias estão todas adversas. Nós estamos como uma fonte a jorrar de dentro de nós, porque o Espírito de Cristo nos mantém em uma profunda relação com a paz que excede todo o entendimento. O Evangelho causa isto. O Evangelho fala isto. Por isso que Jesus vai dizer: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, mas credes também em mim, o Evangelho. Porque o Evangelho é fonte de vida. Você precisa comunicar essa verdade ao coração do seu filho. Você precisa comunicar essa verdade ao seu cônjuge, aos seus pais. Não religião, não processos religiosos, mas o poder de Deus, Cristo Jesus.
Terceiro lugar, o Evangelho confronta o pecado. O Evangelho confronta o pecado. Veja os versículos 16 a 18. Disse-lhe a mulher, disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse agora tens, não é teu marido. Isso disseste com verdade. O Evangelho, ele é a luz que brilha intensamente. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. A luz, o Evangelho é essa luminosidade eterna, santa, que não permite que o pecado fique na sua presença. Onde ele chega, as trevas se dissipam. Aquela mulher estava cheia de complicações na sua história pessoal, na sua história familiar, e Jesus sabia exatamente a condição de existência daquela mulher. Ele sabia exatamente o que ele queria naquela mulher. Ele foi lá com um propósito eterno. Ele marcou aquele encontro, ele esteve lá porque ele queria encontrar-se com aquela mulher e entrar naquela cultura, porque o Evangelho confronta as maiores vicissitudes e pecaminosidade humana, onde habita o pecado, a graça de Deus superabunda. Meu irmão, nessa manhã eu preciso dizer para você, se você ainda está arraigado, um pecadinho aí no seu coração, domesticado, creia. O Evangelho muda isto. O Evangelho arranca de você do teu peito. Confesse, fala verdadeiramente. Fala, Deus, eu não quero viver com esse pecado. Eu não quero viver gostando desse pecado. O Evangelho muda. O Evangelho quebra. O Evangelho rompe. O Evangelho transforma. Como transformou a vida dessa mulher. Jesus entrou no coração dessa mulher de modo muito bacana. Gentilmente, delicadamente, amorosamente, mas poderosamente. Vai lá, chama teu marido. Quero conversar agora com o dono da casa. Quero levar o Evangelho também para o seu marido. Quero ocupar a centralidade do teu lar. Chama ele, vamos ter uma conversa. E ela, eu não tenho marido. Diante de Jesus as verdades se estabelecem. Não há mentira que perdure na presença de Jesus. Não há escamoteamento perante o Evangelho. Ou nós estamos no Evangelho, ou nós não estamos no Evangelho. É simples. O Evangelho não permite lidarmos com o mal. O Evangelho confronta o pecado na mente, o pecado no coração. O Evangelho tem esse poder de revelar a nós quem somos e como estamos diante de Deus, porque Ele é luz do mundo. Ô meu irmão, presta atenção. Você não pode acomodar o pecado no coração do teu filho. Você não pode passar a mão, passar pano, onde o mal está instalado na vida da família. Não pode. O Evangelho não floresce, o Evangelho não transforma. É preciso essa santa coragem de dizer, Jesus, toca, transforma, arrebenta, eu quero ser mudado. Jesus faz isto, o Evangelho faz isto. Em gente que de fato quer crescer em Deus, quer viver para a glória de Deus. E essa mulher então, escancarou a sua alma. Eu sou isso, eu sou desse jeito, eu sou assim. E Jesus, parabéns, parabéns. O Evangelho para pessoas assim. Que coisa extraordinária o que o Evangelho faz na vida de uma família. Quando Jesus ocupa a centralidade do lar. Quando Jesus ocupa a centralidade do coração da família. Quando Jesus é aquele que determina os valores e os princípios de conduta doméstica. Ele arbitra na vida do casal, ele arbitra na maternidade, ele arbitra na paternidade, ele arbitra nas relações familiares e dessa família para com a sociedade. Muda tudo, meus irmãos, muda tudo. O Evangelho muda, o Evangelho transforma, o Evangelho não acomoda o pecado, o mal, a vileza em nós. Jesus está dizendo para essa mulher, bem disseste com verdade. E ela fala, eu quero dessa água. Talvez nessa manhã você está dizendo, eu preciso desse Evangelho. Sim, você precisa desse Evangelho. Eu preciso desse Evangelho. Eu não posso viver seu Evangelho sem essa graça poderosa que me transforma dia a dia de glória em glória até o dia perfeito.
Nós precisamos do Evangelho, porque o Evangelho confronta o pecado. Em quarto lugar, o Evangelho conduz à verdadeira adoração. O Evangelho não apenas é para todos os povos, o Evangelho é fonte de vida, o Evangelho confronta o pecado, mas o Evangelho conduz à verdadeira adoração. Veja os versículos 21 a 24. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste mundo, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa mulher estava toda comprometida num processo de adoração, comprometido com muito sincretismo religioso. Aquela cultura pegou aspectos do judaísmo, envolvendo com outros aspectos de outras religiões, e eles estavam tendo uma adoração à parte da adoração judaica. Esse era o grande motivo pelos quais os judeus não tinham muito simpatia pelos samaritanos. Mas Jesus, o Evangelho, tem esse poder de superar os processos religiosos, porque o Evangelho é além dos processos religiosos. E aí eu preciso dizer uma coisa para você: muitas pessoas estão na contramão de Deus, porque muitas pessoas estão querendo chegar ao céu através de processos, de procedimentos, de ritos, de rituais, de cumprimentos de leis, de isso, daquilo. O Evangelho, enquanto todos estão tentando subir, o Evangelho está descendo. O Evangelho vem ao nosso encontro, o Evangelho chegou até nós, o Evangelho está presente em nós, porque Deus desceu. Essa é a grande notícia do Evangelho. É isso que Jesus está dizendo para aquela mulher, é isso que Jesus vai dizer àquela cultura. Acabou. Chegou o momento em que o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. Chegou o momento em que Deus revela-se pessoalmente a todas as culturas. Rompeu definitivamente todos os processos. Os cordeiros serão parados de ser sacrificados, porque Deus enviou o cordeiro que tira o pecado do mundo. E é a partir dele, do Cordeiro eterno, santo, que se estabelece a verdadeira adoração. Meu irmão, se Cristo não for a centralidade da nossa adoração, se não for através de Cristo que o meu coração se conecta com Deus, se não for Cristo que me conduz à presença do Pai, se não for o Espírito Santo que me confronta com a minha vileza e me leva aos pés da cruz, não há outro caminho para o qual eu posso agradar a Deus, se não for por Jesus Cristo. O Evangelho, esse poder de Deus, que confronta o meu pecado e me leva aos pés da cruz, para arrebentado, quebrado, moído, mas santificado, eu adoro a Deus em espírito e em verdade. Isso eu posso fazer em qualquer lugar. Posso fazer quando eu estiver trabalhando, quando você estiver cozinhando, quando você estiver dirigindo, o tempo todo o tempo, ser uma vida de adoração a Deus, fazer culto a Deus. Quero dizer uma coisa para você: a adoração é a identidade cristã. Uma pessoa que não tem prazer, que não tem alegria de pegar o texto bíblico, de fazer uma oração, de fechar a porta do quarto e falar: Deus, agora eu preciso falar contigo. Oh, meu irmão, está perdendo o melhor do Evangelho. Quando dentro de casa você não tem essa perspectiva de reunir a família e vamos adorar a Deus juntos. Ora, filhinho, ora, filhinha, qual é o pedido, qual é a necessidade? Vamos agradecer. Agradecer o quê? Por quê? Pelo quê? Oh, meu irmão, nós somos povo santo, separado para a glória de Deus. Nós firmamos a nossa identidade como povo de Deus, na presença de Deus, como povo que se reúne em torno da palavra, pelo Cristo revelado, adorando e exaltando o nome de Deus. Esta é a verdadeira adoração, em espírito, porque Deus é espírito.
E em verdade, quem é a verdade? É Cristo, é a verdade. Ele é a verdade. Por isso que ele vai dizer, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É Cristo, que nos liberta de todas as amarras religiosas. Quantas pessoas no nosso país são consagrados a divindades, a isto, aquilo. Cristo supera e destrói todas as amarras do inferno na vida da pessoa, porque Ele nos coloca na presença de Deus. Isto é Evangelho. O Evangelho revela-nos o poder de Deus na pessoa do nosso Cristo, o que morreu e que ressuscitou. E, em quinto lugar, o Evangelho é Jesus. Versículos 25 e 26. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou que falo contigo. Que coisa extraordinária, essa missão do nosso Cristo. Esse olhar amoroso, glorioso, que se fez de um pedinte, de um sedento, que se humilhou e entrou na vida daquela mulher como alguém que precisava de algo dela, alguém que precisava tinha necessidade que ela poderia atendê-lo. Que coisa extraordinária o Evangelho, que se revela de uma forma maravilhosa e que a pessoa não precisa fazer nenhum esforço, mas o Evangelho chega até ela e chega como alguém que está precisando de algo e de repente oferece para ela a vida. Se revela, sou eu sou. O Evangelho é isto, é o Deus que se revela pessoalmente a você, é o Deus que se revela ao teu coração, é o Deus que se revela às crises do seu coração, é o Deus que traz sentido à tua alma, é o Deus que pastoreia o teu coração. Ele se revela, eis-me aqui, eu sou. Quem pode dizer isso, meu irmão? Eu sou. Quem pode dizer isso? Só Jesus, só Deus, só a Trindade eterna. Eu sou o que falo contigo. Precisamos crer nesta verdade, viver esta verdade. O Evangelho é Cristo Jesus, Cristo em vós, esperança da glória. Não existe cristianismo sem Cristo, não existe. Não existe cristianismo com processos e procedimentos sem essa presença gloriosa que arbitra a nossa vida. É Cristo, Cristo em nós, esperança da glória. Jesus, Jesus, Jesus. Oh meu irmão, oh minha irmã, nossos filhos precisam entrar em contato com essa verdade eterna, logo cedo, desde cedo. Por isso que nós estamos investindo na escola dominical. Por isso que nós nos esforçamos aqui para oferecermos o melhor que nós podemos para as nossas crianças. Por isso que nós estamos investindo na enologia infantil, para que essas crianças conheçam Deus revelado na pessoa de Jesus. Para que essas crianças não fiquem perdendo tempo em casa ouvindo as missas, mas aqui elas levam para casa a preciosidade do Evangelho, que é Jesus Cristo. Eu me emociono cada vez que elas cantam aqui, porque nós estamos lançando a semente eterna em seus corações. Isso não tem preço. Só a igreja faz isso. Só a igreja faz isso. Só a igreja comunica essas verdades eternas. E esta é a responsabilidade da igreja, apresentar Jesus Cristo, o poder de Deus para o mundo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. A partir dele, as coisas começam, a partir de Jesus. Em último lugar, o Evangelho transforma pecadores em missionários. O Evangelho transforma pecadores em missionários. Rapidamente, os versículos 28 a 30. Quanto a mulher deixou o cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele.
E lá no final eles vão dizer, olha o versículo 42. E diziam à mulher, já agora, já não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. O Evangelho tem esse poder de entrar na vida de um pecador, confrontar-lhe o pecado, trazê-lo à adoração em espírito e em verdade, e devolvê-lo para o mundo a partir da proclamação do Evangelho. O Evangelho faz isto. O Evangelho tem feito isso há décadas e décadas e décadas. Milhares e milhares de anos Deus tem feito isso na vida de pessoas como você e eu. O Evangelho tem esse poder de transformar Saulo em Paulo, de transformar Levi em Mateus, de transformar Simeão em Pedro. Esse é o poder do Evangelho, de trazer o mais vil pecador, o mais combatente contra o Evangelho, colocá-lo na lona, no chão, e levantá-lo, sendo portador da maior notícia que o mundo já ouviu. Cristo salva. Quem salva é só Jesus. Ô meu irmão, fico pensando naqueles dois que foram voltando para casa sozinhos, perdidos, olhando ainda a sexta-feira, o Cristo pendurado, e Jesus se põe a caminho deles. A certa altura ele vai dizer, por acaso não nos ardia o coração, enquanto ele nos expunha as Sagradas Escrituras? Às vezes, você está aí lutando contra uma força que é maior que você. Às vezes você está tentando resistir a um ímpeto, a um poder do Evangelho que está aí incomodando o seu coração. Às vezes você quer ficar na zona de conforto, quando o Espírito de Deus está dizendo, vai, fala, abre a boca, proclama, anuncia, revela o meu poder, revela o meu nome. Que covardia nós somos, quando nós tapamos a nossa boca diante de um mundo caótico, de uma cultura sem Deus, de gente desalmada, desesperada, carecendo da palavra poderosa do Evangelho, e nós, vergonhosamente, timidamente, desavergonhadamente, não abrimos a nossa boca. Que vergonha, que vergonha. Porque o Evangelho nos tira do pecado para confrontar o pecado na vida das pessoas. O Evangelho é um mendigo ensinando outro mendigo onde encontrar o pão. Isto é Evangelho. Que Deus nos abençoe, meu irmão. Que sejamos uma igreja proclamadora. Que sejamos uma igreja que vivencia o Cristo da nossa glória. Que sejamos uma igreja que continue a anunciar o poder do Evangelho em nós e através de nós para a glória de Deus. Amém. Graça e paz, queridos irmãos.